Esta é a segunda parte da conversa com Paulo Saragossa da Mata. Na primeira parte, conversamos sobre o Estado dos Direitos Fundamentais. Ficamos agora com a continuação da conversa. Ainda dentro deste, mundo que é os direitos, liberdades e garantias, abordou-se aqui muito ao de leve a liberdade de expressão. Certo. Mas gostava, porque a liberdade de expressão também entronca nas fake news, Certo. e entronca na inteligência artificial. Claro que sim. Claro que sim. E, portanto, como é que vê não só a legislação comunitária e o futuro, porque há aqui uma série de problemas para resolver e de questões que eu gostava de saber a sua opinião. Vou só dividir entre a IA e Certo. as fake news, porque Ok. acho que dá para apresentar perspectivas diferentes. Eu tive o privilégio de ser convidado para escrever um texto sobre o regulamento da inteligência artificial da União Europeia e, como me convidaram, obrigaram-me a estudar mais rapidamente. E fiquei muito bem impressionado com aquilo que toda a gente dizia, que era fantástico. Temos um primeiro corpo, um corpus iuris, regras para uma área muito complexa. E, portanto, aderi de alma e coração à existência do regulamento. E fui lê-lo e fui estudá-lo, mas pediram-me para escrever sobre uma coisa que são as proibições. É um artigo. As proibições no âmbito da inteligência artificial. E quando comecei a ler o artigo, disse, sim senhor, isto está proibido, está muito bem, isto não pode acontecer, portanto está bem por ser proibido. E depois comecei a ler as exceções. E quando eu comecei a ler as exceções, eu disse, mas eles aprovaram isto sabendo o que estavam a aprovar? Eu sei a resposta, claro que não. Não há nenhum parlamentar, por regra, que estuda a fundo os diplomas. E eles dir-me-ão, temos imensa coisa para fazer. Claro. Acredito. Mas depois não podem dizer, não tenho responsabilidade. Dá responsabilidade porque aprovou sem ler. Mas eu explico qual é o problema. Não é preciso ir ler o artigo, porque se calhar as pessoas enfadavam-se, especialmente os não juristas. Mas por acaso até acho que está escrito para não jurista entender. O que se nota naquela norma gigante das proibições, em todos os seus números, alíneas e subalíneas, é que são afirmados os princípios, as regras, estão certos, são admitidas exceções compreensíveis, como, por exemplo, coisas que não podem ser feitas normalmente com a IA, serem permitidas, por exemplo, para salvar pessoas em situações de afogamento, em situações de perda numa montanha, em situações de cativeiro, num rapto, num sequestro. Tudo bem, portanto, são aceitáveis. E depois temos uma carrada de exceções que dependem apenas do livre-arbítrio do Estado. Do Estado. E de cada Estado. E de cada Estado. E de cada Estado. E se eu ainda posso compreender que haja Estados em que se pode confiar que esse poder dado ao Estado, essa liberdade dada ao Estado de utilizar aquela artilharia informativa, apenas neste caso 1, 2 e 3, vai ser respeitada, também tenho a certeza mais do que absoluta que na maioria deles não vai ser respeitada. Muito menos numa Europa em deriva extremista autoritária. Ou seja, isto é uma tempestade perfeita. Certo. Quem é que será que esteve por trás da amplitude do desbragamento das exceções que invertem a regra? No fundo, esvaziam. Esvaziam a regra. Exatamente. É um desbragamento total que aquilo está invertido à regra. Não há regra. Há a exceção como regra. Só pode ter sido um corpo europeu. É quem conduz as investigações. Pois. Só que os senhores parlamentares esquecem-se de uma coisa. A arma penal dos Estados, a arma sancionatória dos Estados, foi usada em todos os Estados e regimes autoritários como primeira mão na implementação da própria autocracia. Claro. Em todos. A primeira demonstração que estamos perante uma ditadura é
a arma penal do Estado ser utilizada para o controle do inimigo político. Aconteceu tudo. Em todos eles. Não precisamos ir longe. Há pouco tempo comemorou-se o fim do Tarrafal. Mas estas pessoas, com toda a sinceridade, não conseguem olhar para uma lei, ver o que ela permite e perspectivar o futuro. Quer dizer, eu não estou a dizer que vai acontecer, eu estou a dizer que pode acontecer. Não, mas fica a porta aberta para. E demasiado aberta. Pois. Pior, qual é o controle nestes casos? É obviamente um tribunal que vai aferir se naquele caso o Estado, utilizando um determinado mecanismo, agiu lícita ou ilicitamente. Ora, nós sabemos o que é a história do direito português no que diz respeito a decisões da jurisprudência portuguesa sobre invalidades de meios de prova e de medidas de coação. Certo. Em que nós temos tribunais a validar o que é invalidável de todo, não é? E, portanto, a minha esperança no controle jurisdicional em Portugal da legalidade das exceções à regra na inteligência, das proibições da inteligência artificial é muito reduzida, a minha esperança nesse aspecto. Certo. Portanto, isto quanto à inteligência artificial, penso, todavia, como não podia deixar de pensar, não sou estúpido todo, portanto hei de perceber isto, que a inteligência artificial é fascinante. Sim. E pode ajudar-nos brutalmente na medicina, no direito, na química, na física, na arquitetura, nas situações de catástrofe e no desenvolvimento da humanidade. Tal como a energia nuclear. É exatamente igual à energia nuclear. O que acontece é que, mesmo com a energia nuclear, houve 2 exceções. E houve 3 ou 4 acidentes, ou 5 ou 10 acidentes. Com grandes estadistas à frente dos Estados. Verdade. Nós hoje em dia temos demasiados Estados conduzidos por dementes. Dementes, são dementes. Nada do que defendem pode ser visto como uma coisa minimamente racional. Portanto, são dementes. E vai ser este poder todo da inteligência artificial nas mãos de dementes. Claro. E, portanto, isso é preocupante. E vemos, por exemplo, eu estou a falar dos Estados Unidos, mas é óbvio que há Estados muito piores que os Estados Unidos, não é? Basta ver a Rússia. Eu digo que é a neo-União Soviética, eu chamo-lhe neo-União Soviética. E é para aí que caminhamos, é a agregação, é a invasão, é o aumento. E voltar ao imperial. Império. Exatamente, é um espírito imperialista, não é? Mas vemos isso com o Kim Jong-un, vemos isso com... Ouça, eu acho que hoje em dia são tantos outra vez que nós perdemos-lhes a conta. Homens como Erdogan, na América do Sul, a última vez, salvo erro, nas últimas eleições, em que o Maduro se faz eleger e em que os resultados eleitorais não são apresentados. Não, nem se sabe quantos votaram, nem nada. Como votaram, nada. E quantos em cada um? Ele autoproclamou-se. Ele autoproclamou-se. Exato. E já reparou que há uma passividade da comunidade internacional porque já nada nos espanta. Exato. Não é? Já toda a gente sabe que ele é assim. Eu acho que deve ser o que eles pensam. Mas nós temos pessoas ali dentro a sofrer com isto. Muito. As mesmas pessoas que sofreram décadas e continuam a sofrer em África. Sujeito a uma carrada de bandidos que dominam alguns estados. Sim. O que sofrerão os russos que pensam como nós os dois. Pois. E o que sofrerão os portugueses que pensem como nós os dois, se daqui a uns anos o índice de democraticidade do Estado cair. Não me admirava nada. É que eu sinto que é para onde estamos a ir. Sim. E como sinto que é para onde estamos a ir, com um povo completamente, como é que eu ia dizer, sem pensar, sem ver até onde é que isto... Não, sem pensar não é no sentido de não pensam, não é isso que eu estou a dizer. Sem pensar na consequência. Nas consequências. Sem pensarem no alcance. Sim. Porque eu quero beber água, eu tenho o copo com água. Mas a consequência aqui é que se eu pego no copo, eu inundo tudo porque ele está furado por baixo. E as pessoas não hipotetizam a grande probabilidade do copo estar furado. Certo. É isto que me preocupa. Eu percebo. Porque a Maria Helena tem filhos, tem netos, temos filhos, temos netos. Quer dizer, eles se calhar habituar-se-ão a viver num espaço de meia democracia. Não há meia democracia como não há meios vorazes. Os meus duvido, os meus filhos. Pois, porque já são adultos. Tal como eu nunca me habituarei, portanto serei necessariamente um obstáculo a ultrapassar, um
um inimigo Exato. a abater, não é? Como é natural, não é? Exatamente. Mas há aqui um assunto que eu gostava de falar consigo, que acabou por ficar perdido, mas que também tem a ver com os direitos, liberdades, é o micro assunto, que é o seguinte: o governo aprovou, ou quer aprovar, um novo mecanismo de perda alargada de bens, Certo. que está em confisco. consulta pública. Certo. O confisco passa a ser em espécie e não pelo valor do bem, segundo eu percebi. E eu gostava que me dissesse a sua opinião acerca da volta, do regresso deste instituto, que estava nas calendas Certo. do século XIX. Se consegue perceber como é que uma jurista, que ministra da Justiça, propõe uma coisa destas. Enfim, queria saber a sua opinião. Aqui há uns anos, para lhe dar um panorama total, falou-se da delação premiada. Certo. E quando em Portugal, num congresso que houve no Estoril, tivemos Sérgio Moro, Carlos Alexandre, juiz de instrução criminal em Portugal, agora desembargador, e mais 3 ou 4 figuras gradas da justiça portuguesa a defender a delação premiada, eu senti-me na necessidade de escrever um texto em que lhe chamei delação premiada o regresso da tortura. Porque para mim é o regresso da tortura. Enquanto cá estavam todos ufanos para implementar, porque era a única maneira, a Ministra da Justiça em Espanha disse: é um mecanismo que existe em alguns países, tem complexidades, tem que ser estudado. E não teve nenhum avanço. Cá continuou a fazer caminho dentro da magistratura, dentro do Ministério Público. Isto tem que ser implementado, tem que ser implementado. E digo-lhe já, há de ser implementado. O mesmo com o confisco. O confisco é algo típico dos Estados absolutistas. Sempre houve confisco na Roma Antiga, na Suméria, na Idade Média, os reis tinham poder de confisco. Sim, sim. Aliás, não vamos para a história europeia, a história portuguesa, nós tivemos o confisco. Houve por todos os bens dos Távoras, cometeram um crime de lesa majestade, atentaram contra a vida do rei, viram os seus bens todos confiscados. E já da Primeira República, a Igreja. Sim, a Igreja viu o seu património todo confiscado. Agora, já tínhamos passado essa fase. Exato. Porque, por mero acaso, a Constituição tem um artigo, salvo erro 62, que tutela o direito à propriedade privada. E, portanto, qualquer medida de confisco, que é a ablação de património, indiscriminadamente, é inconstitucional. Ponto final. Então como é que se explica que isto esteja em consulta pública? Pela mesma razão que a delação premiada foi discutida, pela qual as escutas telefónicas foram muitíssimo incrementadas, pela mesma razão que os recursos foram cada vez mais diminuídos ao longo de 20 anos, por tudo isso é sempre o mesmo espírito. É um espírito reacionário aos direitos, liberdades e garantias, ao chamado due process of law. Não se verifica só em Portugal, mas em Portugal verifica-se, curiosamente, nós na justiça sempre andámos muito à frente. Mesmo no século XVIII e XIX, o nosso direito sempre era um direito admirado porque andava à frente. Pois aqui, infelizmente, também andamos à frente. E, portanto, só há uma explicação que eu tenho para isso. Também já a tenho escrita há bastantes anos. Fico agora espantado porque eu há bastantes anos dei a mesma explicação que hoje tenho para isto. Não há nenhum político num Estado democrático, eu diria antes, num Estado em que eles são eleitos pela população, não há nenhum político que queira ser etiquetado, labeled, com a mais leve dúvida de proteger o criminoso. Certo. Menos ainda se o criminoso é o poderoso, é o capitalista, é o que tem dinheiro. Aquele, como dizem alguns, que tem direito a uma justiça especial, que tem bons advogados, a quem paga fortunas. Eu, por acaso, eu gostava mesmo que as pessoas vissem o que são as contas dos processos desta dimensão. Gostava que vissem. Antes de falarem, para não dizer asneiras, não é? Porque a maior parte disto são asneiras.
São os suponhamos. São os suponhamos, exatamente. Os Suponhamos suponhos. populares. Ora, como nenhum político quer ser minimamente confundido com proteger, seja o que for, que cubra a criminalidade económica ou financeira, a criminalidade tributária, tudo o que lhes é dito para ser feito, não é pedido. Hoje em dia não é pedido, é dito para ser feito, eles fazem. Numa ânsia clara, que também já se percebeu nos últimos 15 anos, pelo menos esse trânsito já ficou claro, de que pelo menos connosco não se metam. Certo. Tem-lhes saído mal. Sei. E a determinada altura criam-se organismos do Estado, corporações do Estado, com um poder absoluto relativamente a certas matérias. Até porque estas normas, quando vão aos parlamentos, obviamente que não são estudadas por todos os deputados, Claro. obviamente que não são lidas por muitos deputados, obviamente que são votadas de olhos fechados, e portanto a lei não é resultado da soberania do povo. A lei é resultado do que quiseram 3 ou 4 pessoas que convenceram a maioria Certo. parlamentar. E pior ainda, como temos aquele sistema um bocadinho tolo, não é um bocadinho, é totalmente tolo e completamente antidemocrático da disciplina de voto. Sim. Apenas for uma questão de consciência que se pode... Isso não é nada, não é? Verdade. Quem é o soberano? É o povo que elege o deputado ou é o partido que escolhe o deputado? Já Certo. chega a serem eles a escolhê-lo. Exatamente. E eles ainda por cima são obrigados a seguir aquilo que o partido quer, que é uma cartilha. É o Kim Jong-un Exatamente. ibérico. Sim, sim. Portanto, tudo isto me faz muita espécie. Eu percebo. E quando me diz, isto está em consulta pública, está, convém que as pessoas tenham noção de algo muito grave. Há circunstâncias em que poderá ser, repare, vou atrás para as pessoas perceberem a gravidade. Sou a favor de que o produto da atividade criminosa seja perdido a favor do Estado. Certo. O produto da atividade criminosa. Mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa há vários anos já. Sim. O que está em causa é irmos a todo o património da pessoa, e vou dizer uma frase que já sei que as pessoas todas dizem, cá está, e dizer, não, isto é tudo perdido a favor do Estado. Porquê? Porque terá de ser resultado do produto da atividade criminosa na medida em que tu, criminoso, não tens justificação para estes 2 apartamentos, ou para esta casa. E depois podemos encontrar a casa, que foi uma casa construída em 1700 e pouco, que entrou na esfera jurídica dos bisavós, dos avós, mas como é que eu justifico que recebi por herança? Claro. Está aqui. Sim, mas qual é o valor? Como é que eu vou fazer isto? Mas isto não tem nada a ver, eu já tinha a casa antes. Aconteceu com um cliente meu, eu já tinha a coleção de carros antes. Como é que é o produto da atividade criminosa, se eu tinha isto muito antes, sequer de haver qualquer hipótese de vocês pensarem que havia uma atividade criminosa? Isto é suficientemente mau. Agora, caminhamos ainda pior. É poder haver o confisco patrimonial, porque há um determinado gabinete que diz o valor do património sem justificação é de 278.322 euros, mesmo que não haja condenação. Isso é que é grave. Mesmo que não haja condenação. O que permite dizer, então, mas calma lá. Então, não houve condenação. O Estado ou entendeu que não era de condenar, ou diz, eu não consigo condenar-te. Ou eu não posso condenar-te. Mas posso ficar-te com o património. Peço desculpa. Mas isto vem a que propósito? E os corifeus destas ideias maravilhosas, que não fizeram direito constitucional, claramente, são pessoas que são licenciadas em direito e não fizeram direito constitucional, isto é imposto pelas convenções e tratados internacionais. Ponto 1, não é? Nenhuma impõe. O que as convenções e os tratados dizem é os Estados têm que garantir que o produto do crime não fique na posse do criminoso. Certo. Podendo implementar os sistemas que quiser até ao sistema X. E Portugal vai sempre ao X, ao Y, ao Z, ao A. Muito bom aluno. Curiosamente, esquecem-se de outra coisa. Eu já disse,
as convenções e tratados não obrigam a isso. Mesmo que obrigassem, eram inconstitucionais, porque que eu saiba, isto ainda não terá sido alterado, os tratados e as convenções não têm um valor supraconstitucional. Não. Aliás, foi necessário que a Constituição legitimasse a vigência interna de direito internacional público convencional. Portanto, eu não sei, isto é muito presunçoso da minha parte, mas eu acho que qualquer aluno com a licenciatura de 5 anos bem feita no ano de 90 ou de 95, não tinha qualquer dúvida. Claro. E quando a Maria Helena me pergunta, então, mas como é que isto está? Como é que uma ministra Está em jovem, discussão pública. uma ministra formada, licenciada, capaz, com um currículo de advocacia, que aliás é por ser uma pessoa que publicamente é muito considerada, é que é escolhida para ministra da Justiça. Claro. Então, mas estas questões não se lhe suscitaram. A ela, pessoalmente. Uhum. Mas tenho aqui uma comissão que eu nomeei para estudar isto. E eles dizem-me isto. Pois podem-me dizer o que quiserem. Pode ser o Papa a dizer-me que é assim. Então, mas eu não tenho a liberdade de olhar para isto, fazer o raciocínio jurídico que acabei de fazer e expô-lo. Dir-me-ão, mas isto não é muito, em termos eleitorais, isto não é muito popular, não. Nós temos também que ganhar a nossa base eleitoral. Então está bem. Então está bem. Deixe-me só dar aqui uma nota de algo que me pediu e que eu me esqueci completamente. Sim. Mas que poderá ser, depois, se a Maria Helena entender bem, poderá ser também um tema relevante. É que perguntou-me sobre as fake news. Uhum. E eu nada lhe disse. E em 2 palavras queria dizer. Só acabaremos com as fake news que são dramáticas para a vida em democracia e para a salubridade da vida coletiva e para a saúde dos jovens e dos adultos no dia, também tenho isto escrito há muitos anos, aliás, disseram-me logo, está um fascista com a lei da rolha e tal. A última coisa que eu tenho no mundo é ser fascista, não é? Acho que resulta desta nossa conversa, não é? Direitos, liberdades e garantias são o padrão. É a exigência de circulação na internet da mesma forma que é exigida a circulação nas ruas de qualquer país, com identificação. Certo. No dia em que houver a obrigatoriedade Da de fonte. registro Da fonte. com um cartão de cidadão obrigatório para entrar na internet. Quando andas na internet, toda a gente sabe que és tu. E para saber quem tu és, temos ali o acesso ao nome, à fotografia, onde é que moras, tudo. E o Estado pode ir lá pedir-te responsabilidades. Claro, não posso ser eu aí pedir responsabilidades ao vizinho, mas o Estado vai. Ora, isto garante uma coisa. Garante que pelo menos sabemos quem são as pessoas. Olhe, por exemplo, bots criados para publicitar fake news, bots criados para influenciar eleições, desapareciam, por definição, a menos que fossem dar bilhetes de identidade aos mortos, não é? Pronto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficaríamos apenas com os tais dementes que se identificam para divulgar doutrinas inaceitáveis. Exatamente. E para isso tínhamos que lidar da outra forma de que falámos há pouco. Exatamente. Peço desculpa porque fui pouco fez sistemático, bem. mas esta questão é importante. Fez muito bem e penso que seria uma boa medida. Não sei se as plataformas estarão dispostas a fazer isso, que é o problema do costume, não é? Bem, mas aqui neste caso seria o próprio acesso à internet. Portanto, seriam apenas as empresas de comunicação. Não Exato. precisávamos de pedir nada às plataformas. Exato. Vamos ver. Esta foi a segunda parte da conversa com Paulo Saragossa da Mata. Na terceira e última parte, veremos como a reforma do Estado poderá melhorar o sistema judicial.